Fala galera! Tamo no ar com mais um vídeo cheio de bastidores do Mengão. Os setoristas vasculharam tudo e tem novidade importante chegando. Se prepara porque vem coisa boa por aí. Análise. O Flamengo fez um jogo horrível, nervoso, ansioso, não sabia o que fazer com a bola. Teve posse de bola. Não teve posse de bola. O Flamengo terminou o jogo com 63% de posse de bola, ou seja, nem é algo tão espantoso assim. Meu Deus, teve muita posse de bola, muito pelo contrário. Eu não vou comprar o discurso do técnico Felipe Luiz, que depois do jogo, na entrevista coletiva, ele disse: não existe jogo fácil na Libertadores. A Libertadores reúne os melhores times de cada país. Sentimento de vitória, de orgulho, heróico. Soubemos sofrer. 10 dentro da área defendendo e o goleiro de novo saindo como herói. Eu valorizo todas as vitórias. Esses jogadores estavam às 16 horas do domingo jogando no sintético do Palmeiras, o líder do Brasileirão. E 3 dias depois estavam aqui, alguns no sacrifício. É uma vitória sim, temos que comemorar. Fecha aspas. Com todo respeito ao técnico Felipe Luiz, talvez a entrevista coletiva, o discurso dele pós-jogo seja pior do que a atuação em si. A atuação foi horrível. Felipe Luiz, foi horrível. Nada justifica o Flamengo sofrer para o Deportivo Táchira, o pior time da fase de grupos da Libertadores, com 6 desfalques. Os caras vieram passear literalmente no Rio de Janeiro. Vieram conhecer o Corcovado, conhecer o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Eles não tinham nada para fazer. E mesmo assim, se não fosse o Rossi, o Flamengo nesse momento estaria eliminado da fase de grupos da Libertadores. Eu considero a classificação em segundo feio para o Flamengo. Já é feio. É feio e dificulta muito a vida do Flamengo. Sabe por quê? O Flamengo, a partir de agora, vai disputar jogo fora de casa. O segundo jogo no mata-mata vai ser fora de casa. Oitavas de final, o Flamengo pode pegar Palmeiras, o Flamengo pode pegar Internacional, Estudiantes, o Flamengo pode pegar mais quem? River Plate. Olha a dificuldade que o Flamengo se colocou nessa competição. E esse discurso aqui eu não vou comprar. Você, torcedor, você pense como quiser. Estamos numa democracia. Mas dizer que o importante é que se classificou... Gente, isso era o mínimo que o Flamengo deveria fazer nesse grupo da Libertadores. Era o mínimo. O Flamengo, nesse grupo da Libertadores, não venceu o Central Córdoba 2 vezes. Jogou mal contra a LDU fora de casa. Jogou ok contra a LDU dentro do Maracanã. Jogou mal contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Só saiu vencedor graças a uma genialidade do Arrascaeta no dia. E jogou muito mal contra o Deportivo Táchira dentro do Maracanã. O torcedor presente no Maracanã ontem, ele tem o direito sim de vaiar e o jogador não pode ficar chateado com isso. O jogador não pode ficar chateado, porque é sintomático. Se a torcida está vaiando, é sinal que o time não está representando ou não jogando bem dentro de campo. E eles precisam ter essa autoanálise. Eles não foram bem. Ganharam? Sim. Qual é o sentimento? É de felicidade? Não. É de alívio. O torcedor rubro-negro hoje acordou aliviado, não feliz, não contente. Muito pelo contrário. E digo mais, tem alguns até preocupados. E com razão. Porque a próxima fase da Libertadores da América para o Flamengo vai ser extremamente complicado. É torcer para pegar um time, entre aspas, mais fácil. Pode ser a LDU, que estava no grupo do Flamengo e passou em primeiro. O Flamengo não se classificou em primeiro graças ao próprio Flamengo. Porque o Flamengo não conseguiu fazer o saldo de gols necessário dentro do Maracanã. Porque a LDU venceu o Central Córdoba. Olha a que ponto o Flamengo chegou. E aí, o discurso do Felipe Luiz na frente das câmeras é o mesmo nos bastidores da diretoria do Flamengo. Eu conversei hoje com vários dirigentes, o sentimento é o mesmo. Ainda bem que passamos, o importante é que passamos. Não, o importante é que passamos. Ninguém criticando a atuação dos jogadores, ninguém fazendo essa autoanálise que de fato o Flamengo não foi bem na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo não foi bem. O se classificar, repito, gente, era obrigação. Não é para ficar comemorando. Isso me lembra muito quando eu ficava em recuperação na época de escola e comemorava absurdamente quando passava na recuperação. A minha mãe virava: você não fez mais do que a sua obrigação, pô. E tá certo, é isso. O grupo do Flamengo era ridículo, gente. Era extremamente fácil. Teve dirigente comemorando o grupo.
A torcida do Central Córdoba comemorou que pegou o Flamengo porque ia conseguir ter a oportunidade de ver o Real Madrid das Américas em loco. Eu, particularmente, não vou comprar esse discurso do técnico Felipe Luiz, nem da diretoria do Flamengo, mas eu quero a opinião de vocês. Vocês concordam com esse discurso? Acham mesmo? Cara, o Felipe Luiz, ele conseguiu comparar o duelo Manchester City e Crystal Palace com o duelo Flamengo e Deportivo Táchira. O Crystal Palace está muito mais próximo do Manchester City do que o Deportivo Táchira do Flamengo, mas muito... Gente, na boa, o Juventude, clube da Série A, vence o Deportivo Táchira. É um time amador na Venezuela. O elenco do Flamengo recebeu folga nesta quinta-feira, após a vitória e a classificação de ontem para as oitavas da Libertadores da América. A última folga do elenco ocorreu após a vitória sobre o Bahia, no último dia 11 de maio, ou seja, 18 dias os atletas estavam aí sem folga. Já a penúltima folga foi contra o Central Córdoba, né? Após o jogo contra o Central Córdoba lá na Argentina. O Flamengo enfrenta o Fortaleza no próximo final de semana e aí depois embarca para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de Clubes. Bom, mas nesse meio tempo aí tem reforço chegando, né? O Jorginho é aguardado na primeira semana de junho no Rio de Janeiro. O técnico Felipe Luiz ontem falou sobre a situação dos jogadores lesionados e fez um alerta sobre o retorno de 2 deles. Primeiro ele começou falando sobre o volante chileno Eric Pulgar e disse: o Pulgar deve estar na reta final. Sobre o lateral esquerdo Matias Vinha, ele disse: o Vinha precisa de um pouco mais de treinamento, ou seja, Pulgar na reta final deve voltar contra o Fortaleza. O mesmo acontece com o Matias Vinha, que está 100% recuperado, deve ficar à disposição também contra o Fortaleza. E os outros 2 jogadores que o Felipe falou ontem na coletiva é que tem uma certa preocupação aí. Sobre o Plata, olha o que o Felipe disse. Acredito que vai faltar bastante tempo para o Plata voltar. Que loucura, hein? O pessoal falava que o Plata só estava sentindo dor e está muito tempo afastado, vem desfalcando o Flamengo em muitos jogos, não deixa de ser um alerta ligado. Por essa fala do Felipe Luiz aí, a gente já pode descartar a participação dele contra o Fortaleza no fim de semana, né? Porque vai faltar bastante tempo para voltar, então ele não vai nem conseguir treinar com o grupo amanhã na reapresentação e nesses dias até o jogo contra o Fortaleza. E sobre o De La Cruz, também gerou uma preocupação, um alerta. Ele falou: o De La Cruz também é uma lesão mais longa. Não esperamos ele no curto prazo. Olha só que loucura. De La Cruz então também está fora contra o Fortaleza. E vamos ver se esses 2 jogadores terão condições aí de disputar o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O Flamengo estreia no dia 16 do mês que vem contra o Esperance da Tunísia. Já falando sobre dinheiro, porque o Flamengo vai receber $1.250.000, em torno de 7.100.000 pela classificação para as oitavas de final. Além disso, o Flamengo, que venceu 3 partidas na fase de grupos, vai embolsar mais $990.000, 5.600.000, sendo mais $330.000, né, que o Flamengo ele ganha por vitória. O Flamengo ainda recebeu $3 milhões, 17 milhões de reais pela participação na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, 7 mais 13, 7 mais 17, 24, mais 5.600, o Flamengo está ganhando aqui praticamente 30 milhões de reais só pela participação na fase de grupos, pelos jogos ganhos e também pela classificação para as oitavas de final. Bom, 30 milhões de reais dos cofres do Flamengo, faz o Flamengo ficar mais forte, faz o Flamengo ficar mais robusto, como eu sempre falo, cada vez mais rico, porque isso também é muito importante. Dito isso, mudando de assunto, galera, olha essa notícia. A empresa responsável por levar informação em primeira mão que a gente trouxe nas outras redes sociais.
A empresa responsável por levar o jogo do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil para São Luís, no Maranhão, ainda deve mais de 500 mil reais ao Flamengo. Para vocês entenderem, contextualizando, o Botafogo da Paraíba levou o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil no dia 1º de maio para o Maranhão, com o objetivo de maximizar a renda da partida. Pelo acordo firmado, a empresa responsável pela realização do jogo arcaria com todas as despesas de transporte, hospedagem e demais custos do Flamengo. Mas o combinado não foi cumprido, pelo menos até o momento. O clube já desembolsou 887 mil reais do próprio bolso e recebeu apenas 300 mil reais de reembolso até agora. Ou seja, ainda falta aí 587 mil reais a serem pagos ao Flamengo. Desde abril o Flamengo está cobrando o valor devido, mas até o momento a situação segue sem solução. Eu entrei em contato com os representantes da empresa, me confirmaram que deve, e eu vou ler aqui exatamente o que me falaram. Ó, vamos lá. Vamos pagar semana que vem. Eles, né, no caso, vão pagar, porque isso é dívida da tiqueteira, mas vai dar certo. Não é dívida da tiqueteira. O combinado é com a empresa. O Flamengo não quer saber quem tem que desembolsar o valor para a empresa pagar o Flamengo. O Flamengo tem que receber esse dinheiro. 587 mil reais paga o salário de alguns jogadores ali dentro do Flamengo. Bom, a gente traz aqui informações sobre o mercado da bola. Acho que foi a grande notícia desta quinta-feira. O argentino Charly Alcaraz não é mais jogador do Flamengo. O Everton, na Inglaterra, comunicou hoje, de forma oficial, que exercerá a compra do meia argentino. O clube inglês pagará 15 milhões de euros fixos, algo em torno de 96 milhões e meio de reais na cotação de hoje. Além disso, o contrato prevê mais 3 milhões de euros em bônus. Desta forma, a operação chegaria a 18 milhões de euros, convertendo para o real, daí 115 milhões de reais e 800 mil. Quase, vamos arredondar aí para 116 milhões de reais. O clube inglês tinha até o dia 31 de maio para sinalizar ao Flamengo e passou os últimos dias aí em negociação com o argentino antes de comunicar ao clube rubro-negro. Everton acertou os detalhes finais nesta quarta-feira, ou seja, ontem. As partes irão assinar o contrato nos próximos dias. Alcaraz disputou 17 jogos pelo Everton e foi titular em 7. O Everton já prepara a documentação e o anúncio oficial nas próximas horas. O argentino, que foi o reforço mais caro da história do Flamengo, foi contratado pela antiga gestão por 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais na cotação do dia 28 de agosto de 2024, data do anúncio. Ele disputou 19 jogos oficiais pelo Flamengo, marcou 3 gols e deu 2 assistências. A saída do Charly Alcaraz, de maneira definitiva, dará um bom alívio na folha salarial do Flamengo. O meia argentino, quando chegou no ano passado, tinha salário avaliado em pelo menos 2 milhões e meio de euros por ano. Convertendo para o real, daí 16 milhões de reais por ano. Se você fizer uma matemática, 16 milhões de reais por ano dividido por 12, dá pouco mais de 1 milhão de reais aí de salário que o Alcaraz tinha no Flamengo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa venda, hein? Foi boa para o Flamengo? Foi boa para o Alcaraz? Vai ser boa para os cofres? Dá para fazer algumas contratações com esse dinheiro? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Tá? Outra informação, galera, o Neymar se manifestou de maneira oficial após o colega Paparazzo Rubro-Negro dizer que o staff do jogador tinha interesse em levar o jogador para o Flamengo, para disputar o Super Mundial. E o Neymar, ele foi nas redes sociais, nos stories, ele postou um vídeo do colega Paparazzo, se eu não me engano, lá no programa Placar Aberto, e botou uma tarja fake news. E aí no comentário o Marcos Mota, que é VP jurídico do Flamengo, comentou também: isso não é verdade, ou seja, dizendo também que a notícia não procede. Mas fica aí, como a gente trouxe a informação do Paparazzo Rubro-Negro na ocasião, a gente tem que ser justo agora, a gente tem que trazer o lado do jogador também, que se manifestou de maneira oficial e publicamente nas redes sociais, dizendo, portanto, garantindo que em nenhum momento o staff dele
o indicou ao Flamengo, e eu acho até que ele vai renovar o contrato dele no Santos, mas isso é achismo, zero informação. Antes de eu falar sobre o Neymar, deixa eu falar sobre Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique hoje prestou o primeiro depoimento ao STJD naquela situação de envolvimento com manipulação de resultados em casa de aposta. E assim, esse julgamento, essa audiência, ela estava marcada para a última segunda-feira. Porém, o STJD mudou o horário da audiência. Assim, era um horário, aí mudou para outra, aí era outro, aí mudou para outro, mudou umas 3 vezes o horário da audiência, o que fez com que o Bruno Henrique fosse pro treino e perdesse a audiência, porque estava marcado para tarde, aí depois marcaram para de manhã, e na hora que marcaram o Bruno Henrique estava treinando, então ele não foi nessa primeira audiência. Hoje, dia de folga, a audiência foi remarcada e o Bruno Henrique, ele prestou ali esclarecimentos ao STJD. E a gente já tem uma boa notícia, porque o STJD poderia ter pedido o afastamento preventivo do jogador, poderia afastar o Bruno Henrique de forma preventiva. E aí ele deixaria de estar à disposição do Flamengo, ele deixaria de estar à disposição do técnico Felipe Luiz, o que não aconteceu. O STJD não afastou o Bruno Henrique. Com isso, o jogador continua à disposição, mesmo depois de prestar o primeiro depoimento. Então, para o Flamengo foi muito bom essa notícia de que ele não foi afastado. Havia dentro do Flamengo, inclusive, uma preocupação se o jogador seria ou não afastado pelo STJD. Ainda bem que não foi, porque se ele fosse afastado, não poderia jogar domingo Campeonato Brasileiro, não poderia viajar para o Mundial, não poderia jogar o Mundial. O Flamengo perderia ali o Bruno Henrique nesses jogos que tem aí pela frente, que são muito importantes. Domingo, por exemplo, contra o Fortaleza, o Flamengo pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Então, para o Flamengo foi uma boa notícia ele não ter sido afastado. Agora quero saber de você. O que achou dessas novidades do Flamengo? Comenta aí. E não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com a galera rubro-negra. Até a próxima!